Sejam bem-vindos à penúltima noite da primeira sabatina com os candidatos à Prefeitura de Rio Branco, organizada pelo Sindicato dos Médicos de Rio Branco em parceria com as entidades médicas acrianas a seguir: Conselho Regional de Medicina, Associação Médica, Academia Acriana de Medicina e associações de Anestesiologia, Cardiologia, Ginecologia e Obstetrícia, Oftalmologia e Pediatria, com o objetivo de conhecer os projetos dos políticos para a área da saúde. O tema setorial é de extrema relevância para toda a sociedade, pois o serviço de atendimento primário tem como foco todos os habitantes. Mas um grupo especial deve estar atento às propostas: os médicos que trabalham nas URAPs, PSFs, postos e centros de saúde, porque eles recebem as primeiras demandas da população. Assim, o médico do município deve ter a maior preocupação com os projetos para a área, garantindo o melhor atendimento e a valorização profissional. Agradecemos à Unimed Rio Branco, que gentilmente nos cedeu espaço para a realização deste evento, e aos candidatos participantes por sua disposição em debater as suas propostas com a classe médica e convidados. Agradecemos a presença das entidades aqui representadas, Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem e Enfermeiros do Estado do Acre e Conselho Regional de Enfermagem. Neste momento, convidamos o candidato Sr. Fernando Melo, servidor do Banco do Brasil, secretário municipal, advogado, diretor do DETRAN, secretário de Segurança, deputado estadual e deputado federal, e a senhora doutora Graça Ribeiro de Moura Leite, filiada do Sindicato dos Médicos, conselheira do CRM e primeira anestesista de formação do Estado do Acre e presidente da Comissão de Ética Médica, mediadora desta noite. Para compor a mesa, convidamos Dr. José Ribamar Costa, presidente do Sindimed e presidente da FEMAN, doutora Dilza Terezinha Ambrós Ribeiro, presidente do CRM, e doutor Antônio Júnior, presidente da Associação Médica. Sr. Fernando Melo, o senhor terá 20 minutos iniciais para explanar suas ideias e projetos. Legal. Bom, eu vou me levantar. Quero primeiro saudar todos presentes e todos os telespectadores que estão nos assistindo e, ao mesmo tempo, agradecer e elogiar a iniciativa por esse evento e demonstrando assim a preocupação que a categoria como um todo tem com a saúde pública no nosso município de Rio Branco. É uma atitude, uma ação muito louvável e que a gente, como político, que fazemos a política e gostamos da política, só temos a elogiar. Bom, eu vou apresentar aqui... Lelande, não é esse. Eu vou apresentar inicialmente aqui um DVD onde fala um pouco, na verdade é um apanhado de alguns programas de televisão da nossa campanha eleitoral, na parte da minha apresentação pessoal e um pouco também da parte dos meus compromissos e do meu principal lema de campanha. E como o programa eleitoral ele é pouco visto, né, as inserções é que são mais vistas, né, a gente está apresentando aqui para vocês que aqui traduz muito do nosso compromisso com a gestão da Prefeitura de Rio Branco. É curto, no máximo 5 minutos.
Levante a mão, quem quer mudança, e diga sim, sem medo. Se nada muda, todo mundo perde. Rio Branco fica parado, tudo fica como está. Fernando Melo, 15 PMDB. É 15, é 15, é 15, é 15, é 15. Chegou a hora da gente dar um salto, olhar pro alto e formar uma corrente. Ter alguém do nosso lado que seja no lugar certo, e na palavra a gente pode. Ele é da gente, ele sabe. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. PMDB, levante a mão, quem quer mudança, e diga sim, sem medo. Se nada muda, todo mundo perde. O branco fica parado, tudo fica como está. Se esperar, não faz acontecer. Fernando Melo, 15 PMDB. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Vou com o Fernando, ele vai ser meu prefeito, vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. O sinal está vermelho para Rio. Interesses pessoais acima dos interesses da população, ruas esburacada, pessoas passando fome, sem emprego, sem saúde, sem creche, sem segurança, sem dignidade, sem a menor perspectiva. É um quadro muito triste. Falsas promessas, mas existe esperança, existe você, que tem agora nas mãos o poder de mudar tudo isso, fazer Rio Branco seguir adiante, avançar para a cidade sonhando. Olá, tudo bem? Você já prometeu alguma coisa e não cumpriu? Eu prometo fazer regime toda semana e não cumpro nunca. Pois é, a maioria de nós promete a si mesmo, promete até a santo e não cumpre. Imagine as promessas que alguns candidatos fazem. Você está levantando questões importantíssimas aqui nesse programa. No programa anterior nós refletimos sobre as nossas escolhas. Se quando podemos escolher, escolhemos quem é melhor para nós. E hoje você levanta uma questão sobre promessas. É, Diego, porque me parece ser uma reflexão oportuna. Pois tenho certeza absoluta que eu, você e cada pessoa que nos assiste está de saco cheio das promessas desses políticos. Quase todo político sempre gosta de prometer e não faz as coisas. Eu não acredito em promessa de político, não. Há várias promessas. Desde que eles começaram a ter quase 20 anos no poder, só promessa. Uma bolsa de estudo que um deles prometeram e não deram. É o que mais tem feito, é enganar a gente. Promete uma coisa e não faz. Tá vendo aí? Ninguém vai ter mais promessa de políticos. Mas esses candidatos não se mancam. Acham promessas. Quem acredita nelas? Gosto do homem que fala, diz e faz. Porque eu sou do tempo que homem era homem. Fernando Melo é acriano, nascido em Cruzeiro do Sul e criado em Rio Branco, no bairro da Base. Estudou no tradicional Colégio Acreano. Fernando tem 2 graduações acadêmicas. É formado em Economia e Direito pela Universidade Federal do Acre. Como economista, Fernando Melo sabe que o desenvolvimento econômico tem que estar associado ao desenvolvimento social. É com essa visão que vou conduzir minha gestão como prefeito da nossa capital. Rio Branco é o maior município do estado. É a cidade das oportunidades. E, ao mesmo tempo, com muitos problemas sociais que não deixam a cidade crescer. Rio Branco ainda não encontrou um eixo correto para o seu desenvolvimento.
A prefeitura será uma parceira dos pequenos empresários e vai ajudá-los para que todos cresçam, criando mais emprego e renda para a nossa gente. Secretário de Administração e de Segurança Pública, diretor-geral do Detran, deputado estadual, deputado federal, Fernando tem uma significativa experiência tanto como executivo quanto como parlamentar. Durante muitos anos, Fernando Melo foi funcionário do Banco do Brasil, organização onde teve a oportunidade de colocar em prática seu conhecimento de economia e viver uma experiência de gestão moderna, eficaz e eficiente. Fernando Melo é PMDB. Agora, você já está sabendo que Fernando Melo é mesmo o candidato mais preparado para a Prefeitura de Rio Branco. E você pode conhecer muito mais sobre ele. Assista nossos programas e visite o nosso site mudariobranco.com.br. Quem pensa, muda. Fernando! Vou com Fernando, ele vai ser meu prefeito. Vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. Esse é o meu compromisso com você. Vou com Fernando, ele vai ser meu prefeito. Vai cuidar do que tá bom e arrumar o que tá mal feito. O seu tempo começa a contar agora. Opa, obrigado. Tá bom, então pode acender as luzes. Gente, olha só, então, depois dessa apresentação, eu gostaria de fazer uma apresentação. Como foi falado, eu sou acriano, né, sou de Cruzeiro do Sul, mas fui criado em Rio Branco. Conheço Rio Branco. Quando cheguei em Rio Branco tinha apenas 20 mil habitantes. Era uma cidade pequena. Hoje, Rio Branco tem mais de 342 mil habitantes. E é uma cidade, do ponto de vista da sua vida social, uma cidade muito problemática. Porque é uma cidade que tem, por exemplo, 6 mil presos só na nossa capital. E desses 6 mil presos, nós temos 1.000 adolescentes menores de idade também presos. Nós temos 37.500 famílias no cadastro do famoso CAD único, que são famílias que têm uma renda menor do que meio salário mínimo. O IBGE estima que nós temos, por família, perto de 4 pessoas por família. Então, eu estou falando aí de quase 150 mil pessoas aqui em Rio Branco que vivem nessa condição de ter uma renda inferior a meio salário mínimo. As pesquisas que são feitas, quando a população é consultada, elas mostram que a principal reclamação que eles têm do setor público é com a saúde. 30% da nossa população reclama da saúde. Então, com essas informações, qualquer gestor compromissado com o Estado tem que dar uma atenção especial ao problema da saúde pública. Principalmente essa situação dessas famílias que estão na pobreza ou na extrema pobreza. Essas 37.500 famílias, apenas 23 mil famílias recebem aquela Bolsa Família do governo do Estado, do governo federal, que chega até R$140. Então, R$140 por mês. Então, nós temos perto de 15 mil famílias que vivem na extrema pobreza. E eu consigo definir a extrema pobreza é você comer e não saber quando vai comer de novo. Essa é a situação. Então, isso é uma coisa que preocupa qualquer gestor. E a mim, particularmente, que assumi o compromisso como economista e como gestor, me preocupar com o social, eu me preocupo com essas pessoas. Não só do ponto de vista da emancipação econômica, educacional, assistência social, mas principalmente com a saúde dessas pessoas. Essa é uma das prioridades. E quem é que vai cuidar da saúde dessas pessoas? São os profissionais de saúde, são vocês, as pessoas disso. E nós tenho também uma convicção, e fico muito tranquilo, que nós temos há 20 anos o Sistema Único de Saúde, que é um sistema
que, bem pensado, é copiado, é elogiado mundo afora, mas, infelizmente, ele não foi ainda colocado em prática plena, né, pelos nossos governantes. Tem município que funciona bem, tem outros que funcionam melhor, outros pior, mas que é um sistema. Nós temos uma lógica de funcionamento e um financiamento com todos os seus meandros e as suas vertentes de funcionamento. Então, nós temos, podemos dizer assim, que temos a ferramenta. Nós temos à disposição do gestor a ferramenta que é o Sistema SUS, que pode amenizar ou pode fazer o controle da situação da saúde pública no Brasil e no nosso município. Então, eu, como prefeito, assumo o compromisso de ser um gestor do SUS, de ser uma pessoa que vai formar a equipe para ser o gestor do SUS. E a base do SUS é de competência, a base é no município, na saúde preventiva, na saúde da família, nesse sistema da família. E eu entendo que tem muita coisa que funciona no município de Rio Branco. A minha música diz: eu vou cuidar do que está bom e melhorar do que está pouco. Essa é a minha proposta, esse é o meu compromisso, né, de estar cuidando da cidade de Rio Branco. E aí eu vejo com muita simpatia a valorização dos profissionais de saúde. Já que nós temos o principal problema, a saúde da população, por que o gestor não dedicar a esse problema, a sua maior atenção? E a sua atenção maior vai ser com os profissionais para que o sistema possa funcionar regularmente e adequadamente. E eu digo, e gostaria de começar pela ponta, né, pelo agente comunitário de saúde, trabalhando para que ele trabalhe de forma adequada, de forma qualificada, de forma bem remunerada. E aí, na escala que existe dentro do sistema, chegando até o profissional médico, né? E eu gostaria, nessa minha introdução, de reafirmar aqui uma coisa que me dá mais compromisso, né? Porque eu tenho na minha família, dentro da minha família uma profissional médica, né? Que é a doutora Joiceli, que é minha irmã, que eu acompanho desde quando ela demonstrou a sua aptidão em ser médica, da sua formação que foi em Belém, da sua qualificação que foi em São Paulo e depois que voltou para o nosso estado para se dedicar à medicina, Então eu vejo quanto ela estudou, quanto ela se dedicou, quanto ela trabalhou. E eu acho que não é adequado para qualquer gestor não reconhecer um profissional médico, né? E dou o exemplo de casa da minha irmã, para que seja bem remunerado e tenha condições de fazer o seu trabalho pela saúde do nosso município. Eu quero confessar aqui para vocês que eu já tive uma experiência com saúde pública. Quando eu era diretor do DETRAN, uma vez o Pascoal Muniz, o ex-vice-reitor, ele me disse assim: Fernando, você é a única pessoa que está fazendo saúde pública no estado, porque eu dediquei a educação do trânsito. E naquela época, quando eu era diretor do DETRAN, nós tínhamos um trânsito muito violento, talvez até mais violento do que aqui. E eu, como diretor do DETRAN, que tem a responsabilidade de fazer o registro e habilitação das pessoas e também trabalhar na educação de trânsito, eu dei a minha contribuição. Eu trabalhei muito na prevenção dos acidentes e nós tivemos, nos meus 3 anos à frente do DETRAN, nós tivemos uma redução significativa e uma conscientização melhor dos nossos motoristas. De forma que eu encerro esses meus primeiros 20 minutos dizendo do meu compromisso, né, de estar cuidando do que está bom e, se possível, até melhorando e arrumar do que está mal feito. Mas que serei um prefeito, quero ser um prefeito com o apoio da classe médica, quero ser parceiro dos profissionais de saúde para que a gente possa fazer uma boa gestão do SUS, privilegiando aquelas famílias, né, que estão mais necessitadas da nossa sociedade, que são aquelas pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza. Ok, obrigado.
Antes de nós darmos continuidade ao debate, gostaríamos de registrar e agradecer aqui a presença dos representantes do Sindicato dos Farmacêuticos do Acre e da Associação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre. Doutora Graça, serão 5 perguntas das entidades médicas, 5 perguntas dos participantes no auditório e 3 perguntas dos participantes via internet. A senhora tem 2 minutos para cada pergunta e o senhor candidato tem 5 minutos para cada resposta. Boa noite a todos. Boa noite, candidato, aos colegas presentes, às entidades de classe aqui representadas. Eu hoje fui sorteada para representar o Conselho Regional de Medicina e isso muito me honra. A doutora Dilza está com outro compromisso. E eu, primeiramente, candidato, eu gostaria de fazer uma pergunta como membro do Conselho Regional de Medicina, presidente da Comissão de Ética. Nós temos uma dificuldade no SUS, o senhor estava falando das dificuldades de não estar plenamente implantados. Esse é um ponto que nos aflige um pouco. O Ministério da Saúde elabora políticas maravilhosas de saúde, cartilhas, protocolos, e esses protocolos devem ser implantados na ponta, nas unidades básicas. O que nós observamos, nós que somos do Conselho, fazemos vistoria, todo ano a gente faz vistoria de todas as unidades, nós observamos que o médico que é contratado pelo serviço público e vai para a ponta, vai atender lá na ponta, ele não tem nenhum conhecimento dessas políticas de saúde do Ministério da Saúde. Então ele vai lá, faz a medicinazinha trivial dele, sem entrar nos protocolos, sem entrar de fato na estratégia de saúde que o Ministério gostaria que fosse implementado. Isso seria a implantação plena do SUS. Eu gostaria, minha pergunta para o senhor é o seguinte: como o senhor pretende lidar com essa situação que é frequente na nossa capital? Pois é, olha só, eu vejo que nós estamos tratando de um tema que é a questão da qualificação profissional. Eu sempre tenho dito que é impossível você administrar qualquer coisa sem você conhecer o sistema. Você não administra o problema se você não conhece o problema. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é fazer um processo, como existe na educação, um processo de formação continuada dos profissionais da área de saúde. Eu fico muito preocupado quando eu vejo reclamações dos agentes comunitários de saúde que, por conta de uma alagação, por conta de uma perda de documentos na prefeitura, nós temos aí quase uma centena de profissionais que até hoje não tiveram a sua situação devidamente regularizada. Não tem estabilidade funcional. A pessoa não sabe se está hoje se vai ficar amanhã. Então, eu acho que um prefeito dedicado, ele tem que enfrentar esses pequenos problemas e tentar resolvê-los. Eu acho que tem fórmula para isso, desde que você seja uma pessoa dedicada. E eu concordo com a senhora, porque até alguns cursos de medicina, eles não tratam especificamente, não sei se existem disciplinas específicas, onde as pessoas possam estar se formando no nosso brilhante sistema, que é o sistema SUS. Então, eu, além de presente, vou me cercar de profissionais voltados a bem executar. E eu sei que no nosso município, na nossa cidade, nós temos profissionais que gostam do sistema, que sabem que ele pode funcionar, e eu, como prefeito, darei toda a atenção para isso. Agora eu farei as perguntas das entidades, Sindicato dos Médicos, Conselho e as outras entidades aqui presentes, Academia Acreana de Medicina. Temos registros de ocorrência de agressões físicas, além de agressões verbais, de pacientes e familiares a profissionais médicos no exercício de sua atividade, nas unidades de referência. Como o senhor pretende
enfrentar, solucionar esse problema da agressão do profissional? Pois é, essa é uma questão que nós temos que enfrentar, uma questão até de cultura, uma questão até educacional, né? Como eu falei, doutora Graça, nós vivemos, como eu falei no meu vídeo aí, né? É uma cidade de oportunidades, mas nós temos muitos problemas sociais. Eu tive a oportunidade de trabalhar no serviço de segurança, fui secretário de segurança e vi como vivem essas situações, até a polícia, né? Costumava dizer o deputado, hoje deputado e delegado Walter Prado, que se o policial e o delegado de polícia eles não forem firmes, quando chega um determinado momento da delegacia, eles podem até apanhar. Eu imagino um profissional médico que trabalha numa periferia, onde temos pessoas na extrema pobreza e na pobreza extrema, né? Quando se demandam pessoas violentas, doentes, né? Nós temos um problema muito sério de doenças mentais, de depressão, né? Você comer e não saber quando vai comer de novo, deve alguma coisa no seu corpo cabecear. Nós temos muitas pessoas doentes mentais no nosso estado, com estados graves de depressão. Isso é uma coisa que nós devemos dar uma atenção especial. Agora, claro que nós devemos ter a garantia dos profissionais que vão estar trabalhando, garantia da sua integridade física. Isso nós vamos buscar. E está dentro do nosso plano de governo a gente criar uma guarda municipal social, onde nós vamos dar garantia aos nossos centros, às nossas instalações, para que o mínimo de segurança seja dado aos nossos médicos e aos nossos profissionais de saúde. Candidato, uma segunda pergunta das entidades. Tem sido comum a relação da população, a reclamação da população sobre a falta de médicos nas unidades de referência e nos programas de saúde da família. A pergunta seria, a que o senhor atribui esse problema e quais são as soluções que tem em vista? Falta de médico nas unidades de referência e no programa da saúde da família. Eu não conheci o problema. A pesquisa diz que 30 é o maior problema do município de Rio Branco é a saúde. Então você tem que ter dedicação. Dedicação é um problema. Eu vou só gastar os 15%, que é obrigado? Não, vou ter que gastar mais. Eu acho que você tem que tirar dinheiro de outro canto para você ter todas as unidades com todos os profissionais pagos adequadamente, funcionando adequadamente com remédio, com toda a estrutura que o SUS recomenda. E esse dinheiro, ele tem que aparecer, Então, na minha gestão, darei prioridade para isso, porque a população precisa disso. Então, eu estou dizendo aqui aos senhores que esse é um compromisso de se dedicar, de dar toda a atenção à saúde, né? E nós não podemos admitir da gente ter um profissional, por exemplo, o exemplo que foi dado de um médico, ter uma unidade da saúde, ter um enfermeiro, ter o agente comunitário, agente de mesa, e não ter o médico, que é aquela pessoa que vai dar o diagnóstico, né? Que vai resolver o problema. É claro que nós vamos fortalecer muito para que os médicos tenham menos serviços, nós vamos trabalhar na prevenção para que as pessoas não adoeçam. Né? Quando eu era secretário de segurança, eu digo, vamos trabalhar na prevenção do crime, porque quando o crime acontece, todos perdem. Perde a pessoa que é vítima, também como a pessoa que ofendeu, que perde a sua liberdade. Então, é uma relação de perde-perde. E, da mesma forma, eu vejo que a saúde também é o mesmo caso. Nós temos que trabalhar para as pessoas não adoecer. E eu quero até fazer uma referência que foi pensando no programa de saúde da família, foi que eu idealizei, quando secretário de segurança, a polícia da família, que tinha a função de trabalhar na prevenção, na conciliação dos conflitos, para que os crimes não viessem a acontecer. Então, daí é uma demonstração clara de como eu aprecio, como eu acho fabuloso você ter o agente comunitário lá dentro das casas, transformando a casa na primeira unidade de receber atendimento, para que as pessoas não venham a adoecer, né? E aquelas que já tiverem doenças crônicas, de fazer um acompanhamento para que elas sejam controladas. Obrigada, candidato. As entidades médicas possuem conhecimento efetivo
dos problemas, limitações e carências que existem na rede municipal de saúde. Se eleito, que tipo de relação pretende ter com essas entidades? Primeiro que eu serei um prefeito presente, né? Estarei presente, procurarei estar visitando as unidades de saúde para que a gente possa colocar os pés lá, porque eu sou partidário daquela ideia de que a nossa cabeça está onde os nossos pés pisam. Não adianta eu ficar ouvindo o secretário, intermediadores, para aqueles problemas. Então, eu estarei, doutora Graça, e profissionais da área de saúde, estarei sempre presente, porque sei que esse é o maior problema, Temos dados estatísticos que mostram isso. E o maior problema do prefeito é a saúde, eu vou me dedicar a isso. E eu quero dizer que quero ser prefeito, eu tenho vocação, tenho experiência e estou com muita vontade de ser prefeito de Rio Branco, até para retribuir o que eu já recebi dessa minha sociedade. Eu sou de uma família de funcionários públicos, né? A minha mãe era do lar, depois teve um salão de beleza e que proporcionou que todos os seus 7 filhos tivessem formação superior, né? Eu sou economista, sou advogado e sou filho de funcionário público e me formei na universidade pública, na nossa Universidade Federal do Acre. A sociedade já me deu isso e eu tenho que, como homem público que sou, já fui deputado federal, estadual, já fui secretário, tive muitas oportunidades de serviço público e, graças a Deus, me esforcei para dar conta das minhas atribuições. Eu tenho mais esse desejo de continuar contribuindo e retribuindo com a sociedade o que dela eu recebi. Então, eu vou ser um prefeito muito dedicado e atencioso. Não prometo, como diz na minha campanha, de que vou resolver todos os problemas, até porque não sou mágico e temos limitações, mas que enfrentarei os problemas de frente, né? E junto com os profissionais da área que dominam aquela situação, é claro que eu também tenho o meu conhecimento no mínimo de lógica, de gestor, vou encontrar a solução para resolver os problemas. Obrigada, candidato. As instalações físicas de alguns programas da saúde da família estão precárias, com mofo nas paredes, além de falta de material de apoio, outras com o consultório odontológico completo, montado, sem o profissional. Qual a leitura que o senhor faz desse quadro e quais são suas propostas para mudar essa situação? Olha só, eu estava semana passada conversando com o meu vice, Luiz Calixto, que estudou também como eu no Colégio Acreano, e ele estava dizendo: Fernando, rapaz, a gente estudava no Colégio Acreano e eu não me lembro nunca do Colégio Acreano ter passado por reformas assim tão constantes. E eu fiquei me lembrando mesmo, as reformas que são hoje feitas, né, um ano e meio depois, têm que ser refeitas. E naquele tempo, né, no Colégio Acreano que eu estudava, o máximo que se fazia era uma pintura. Então nós vamos cuidar um pouco também da qualidade dessas reformas e dessas construções que são feitas em Rio Branco. E outra coisa, quando eu era deputado, eu fiquei pasmo quando eu visitei a secretária de saúde, na época que eu era deputado, em 2005, quando eu perguntei para a secretária se a secretaria não tinha algum contrato de manutenção com seus equipamentos. E parecia, quando eu dizia para a secretária, parecia que eu tinha falado para ela uma coisa de outro mundo, que era um contrato de manutenção dos seus equipamentos. E hoje já sei que já existe, né, já existe um contrato de manutenção e, como tudo, né, deve ser cuidado, deve ter a sua manutenção. Então, com reformas, respondendo concretamente, as reformas e as construções têm que ser de qualidade, né? Por mais que a gente tenha que pagar um preço justo, nós temos que exigir que a obra seja bem feita e que logo não venha a acontecer problemas. E o resto, contratos de manutenção com esses equipamentos. Eu até hoje sei, né? Não sei se resolveram da semana passada para trás, mas até hoje eu sei
que tem aparelho de raio-x no interior que está quebrado há 6 meses, 1 ano. Eu não sei se está funcionando ainda, a senhora sabe muito bem dessa minha história, o aparelho de mamografia no estado. Não sei se está funcionando, mas a história é que anos e anos vem rolando e as pessoas parecem que estão se acostumando com essas coisas. Então nós temos que fazer. Acho que o médico, quando ele está clinicando, ele quer ter um diagnóstico, ele quer ter um levantamento. Então essa questão do diagnóstico médico vai ter uma atenção especial da nossa parte. Obrigada, candidato. O ProSaúde, o governo do estado do Acre e a Prefeitura Municipal de Rio Branco têm pisos salariais diferentes. Médicos que trabalham no mesmo local, que fazem, por vezes, na mesma sala, recebem valores variados, diversos, criando um desconforto profissional. O ProSaúde inicia com um piso de R$12 mil, o Estado de R$ 7.500 e o município de R$ 2.400. O senhor é a favor de um piso salarial único para o profissional médico ou vai deixar como está? É 12 mil a União? 12 mil o ProSaúde. Certo. Uhum. 7.500 o Estado. E 2.400 o município. Paga ao médico. Pela mesma carga horária? Pelo mesmo trabalho, às vezes na mesma sala. Eu poderia orientá-lo para que o senhor entenda, com a municipalização, no município existem médicos do Estado, cedidos pelo Estado, ganha uma coisa. O ProSaúde, que foi criado recente, paga outra coisa. E a Prefeitura, 2.400. O que nós gostaríamos de saber, a entidade médica que fez a pergunta, é se o senhor é a favor de um piso salarial único ao profissional médico ou se vai deixar como está. Doutora Graça, a gente às vezes pensa que essa diferença de R$2 mil para R$12 mil, aí quase R$10 mil, é isso? Isso individualmente representa muito, um crescimento muito grande. Mas aí a gente tem que saber quantos profissionais estão nessa categoria. Quantos profissionais? Para a gente calcular, né? Quanto é que eu vou ter que gastar mais de dinheiro para a gente resolver um grave problema, uma injustiça? Eu sou a favor da isonomia, eu defendo a isonomia. E aí a gente, sem conhecer o problema, a gente pensa que é um problema insanável, né? Se eu perguntar para vocês aqui, a população deve imaginar que o nosso transporte coletivo aqui é uma coisa que é inadministrável. Aí eu fui estudar o problema, estou estudando o problema, nós temos 172 ônibus em Rio Branco. 172 ônibus é a frota dos ônibus de Rio Branco. Se um prefeito, uma equipe não consegue administrar 172 ônibus bem na nossa localidade, é uma pura incompetência. Da mesma forma que eu vejo, se você não consegue resolver um problema de isonomia de profissionais médicos, de uma diferença de R$10 mil, aí não sei para quantos médicos, 100 médicos, já tem 24 que ganham mais, mas que você faz uma conta e resolve, eu acho que é possível resolver sim, quando você põe como saúde como prioridade. De, em vez de gastar 15, gastar 20. Né? Mas eu acho que nós temos que ter nos profissionais de saúde, no mínimo, uma satisfação salarial para que o sistema possa funcionar e para que o gestor possa até cobrar uma maior eficiência. Obrigada, candidato. O Acre Capoeira faz uma pergunta ao senhor. Acre Capoeira é uma entidade. As entidades promotoras de esporte lidam com temas afins à saúde. O professor, os instrutores, monitores não dispõem de capacitação regular para orientar os alunos em questões básicas de prevenção de danos, e isso faz com que, algumas vezes, a arte e o esporte não beneficiem a comunidade com o potencial que realmente possuem. Há, no seu plano de governo, alguma proposta para integrar a ação e a resposta social
no tripé esporte, arte e saúde? Sim. Eu sou defensor das escolas de tempo integral. Eu visitei a escola, a única escola municipal que funciona aqui, uma escola lá na Baixada do Sol, a escola Oiticica, ela funciona em tempo integral. E é um modelo, né? Aquilo ali nós temos que cuidar e levar essa experiência para as outras escolas municipais. E nós temos um compromisso de, em 4 anos, a gente colocar pelo menos 50% das nossas escolas, umas 40 escolas, funcionando no tempo integral. E o que é que acontece no tempo integral? As crianças, na tarde, elas vão fazer ou reforço escolar, ou uma aula de capoeira, ou uma aula de música, ou informática, ou seja, a criança vai estar ocupada nesse tempo todo. E eu tenho muita gratidão pelo que eu sou hoje, as oportunidades que eu tive na minha juventude com as pessoas que fizeram esporte. Eu me lembro que eu era pequeno e as pessoas iam na minha casa me buscar para me ir treinar, fazer esporte lá no ginásio coberto, pessoas de madrugada. Então eu imagino que aquilo contribuiu muito para a minha formação, para a saúde que eu tenho, para a minha formação que eu tenho, é o esporte. Então eu serei, hoje mesmo, né, até registrar, hoje mesmo eu estava gravando o programa eleitoral e nós vamos focar na juventude, e o senador Petecão foi gravar comigo, e nós fomos ver um exemplo de uma emenda sua lá em Senador Guiomar, onde ele fez uma quadra de sintética, uma quadra sintética, de piso sintético, lá em Senador Guiomar, para os jovens. Lá não para, a quadra fica até de madrugada as pessoas jogando. E a Prefeitura de Rio Branco recebeu recursos para fazer 5, e por falta de compromisso, por falta de vontade, nenhuma dessas quadras foram concluídas até hoje. E eu quero dizer às pessoas, a entidade que fez o esporte, que como ex-atleta, como tem um filho que gosta do esporte e tudo, e reconhecedor de que o esporte traz saúde, ajuda na prevenção da saúde, eu serei um dos grandes incentivadores. E mesmo como diretor do Detran, por exemplo, nós lá mesmo a gente já tinha um jeito de fazer o esporte, criamos lá um Copa BB Detran de futsal, eram formas que a gente encontrava de estar promovendo o esporte. Da mesma forma como secretário de Segurança, nós criamos o MIT, de pedestrianismo em todo o estado. Ou seja, eu sou o adepto da prevenção, né? Você trabalhar na prevenção e colocar as pessoas para se movimentar, porque eu sei que as pessoas se movimentando em todas as faixas etárias, a gente vai ter uma melhoria na qualidade de vida. Obrigada, candidato. Agora nós temos uma pergunta aqui da dona Valquíria Rezende, que é agente comunitário de saúde. Ela pergunta o seguinte: tendo em vista o aumento do consumo de drogas por mulheres em idade fértil nos bairros periféricos, o candidato tem algum projeto voltado para assistência à grávida usuária de drogas? Olha, eu estou impressionado com o nível de alcoolismo que eu estou vendo, principalmente nos bairros, sabe? Essa é uma atenção que qualquer gestor tem que dar, né, para os profissionais de saúde. Nós temos um alto grau de alcoolismo no nosso estado e estou falando só de uma droga e uma droga lícita, né? E as outras drogas ilícitas são muito grandes. Claro, essa é uma atenção que nós temos que dar especialmente para esse grupo de pessoas que são difíceis de trabalhar, né? Porque você tirar uma pessoa do vício não é fácil, é muito mais fácil você evitar que elas entrem no vício. Mas quero dizer à entidade, a agente comunitário de saúde, que eu tenho uma atenção muito especial com a questão da prevenção. Já dirigi, inclusive, entidades que têm vítimas, né, de famílias desagregadas por conta do uso de drogas. Fui presidente por quase 10 anos do Educandário Santa Margarida. Então, eu tenho sensibilidade para o problema e podem ter certeza que eu enfrentarei de frente esse problema. Obrigada, candidato. Agora, a seguir, nós temos uma pergunta da senhora Vanessa Rose, do Sindicato Sinodonto do Acre. Em função da constante necessidade de profissionais de odontologia
existe a possibilidade de concurso público para conseguir um dentista por módulo? Essa parte de odontologia, ela tem muito a ver com um pouco da história da saúde no Acre, né? Teve um tempo em que a prática da saúde pública era de arrancar os dentes das pessoas, né? Hoje nós temos uma população desdentada, né? Nós temos que ter agora um trabalho de ter que recolocar os dentes nessas pessoas. E esse é uma atenção que devemos dar prioridade, né? Porque nós temos uma população crescente, uma população com problemas nas suas arcadas dentárias, e eu quero tranquilizar que nós vamos ter que contratar profissionais, sim. Nós vamos contratar profissionais, odontólogos para trabalhar, porque a sociedade deve muito a essa população pelos erros até que começaram no passado. E nós não podemos continuar no mesmo erro. Obrigada, candidato. Marcelo Negreiro, médico, ele pergunta o seguinte: gostaria de saber do candidato qual será a estratégia de fixação do médico no programa da saúde da família, uma vez que esse tipo de serviço é preenchido por recém-formados à espera de outras especialidades ou veteranos no final de carreira fazendo bico. Eu acho que isso é uma resposta que não deve ser antecipada, que isso faz mais parte da gestão. Mas que nós vamos dar uma atenção especial para que o sistema da saúde da família funcione de forma adequada com os melhores profissionais e principalmente com os profissionais que têm afinidade com esse tipo de ação, né? Então vai ter uma atenção especial, vamos colocar o melhor time para jogar, né? O melhor time para jogar, primeiro aquelas pessoas que querem fazer. Eu não tenho como obrigar, né, uma pessoa a fazer uma coisa que ela não gosta de fazer. Mas eu acho que existem profissionais atenciosos e dedicados a este tipo de saúde, né, que é a saúde de prevenção. E eu não vou fazer distinção não, né, entre o novo e o mais antigo e até o mais experiente, né? Eu acho que isso é uma coisa que na organização, né, a gente vai encontrar uma solução adequada. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Dr. Martoni, que é médico. Ele pergunta o seguinte: a saúde básica é fato que precisa ser fortalecida, não só no aspecto estrutural, mas também no aspecto de pessoal e salarial. Certo. Qual a proposta para essa ação? De onde tiraria recursos para tanto? Olha, na verdade, essa pergunta eu já respondi durante a minha explanação aqui. Prioridade é a saúde, 30% da população quer isso. E o gestor tem que fazer atendendo às principais reivindicações, às principais queixas que tem a saúde. Eu sei das limitações que tem o orçamento da Prefeitura de Rio Branco, representa menos de 10% do que tem o Estado do Acre, mas isso não é motivo para a Prefeitura deixar de cumprir a sua função essencial, que é nessa área de saúde. Nós vamos ter que tirar dinheiro, recursos de áreas que não são prioritárias. Prioridade vai ser a saúde, vai ser a educação, vai ser a assistência social. E eu quero fazer com que essas três áreas, elas atuem de forma conversando essas três áreas, porque eu não consigo admitir que a assistência social que controla aquelas pessoas mais necessitadas, as pessoas mais pobres, que coloca na escola, essas estruturas não conversarem com a saúde. Então, a saúde tem que estar conversando. E para elas conversarem, a gente tem que fazer a articulação e tem que fazer com que o profissional esteja satisfeito no seu serviço, né? E a primeira satisfação, eu repito, é a questão salarial. Certo. Obrigada, candidato. Tem uma pergunta aqui de alguém do auditório. Senhor candidato, o senhor vai escolher seus secretários para a sua gestão.
quais são estes critérios que serão adotados para a escolha? É Ivan de Castro. Nesse meu tempo de servidor público e de cargos que eu ocupei, eu dei muita sorte em compor as minhas equipes, né? Mesmo em alguns momentos sem muita liberdade, mas eu reconheço que em alguns momentos, o sucesso que eu tive à frente das administrações que tive, principalmente do Detran, eu devo muito à equipe que eu formei, a equipe que a gente fez lá, envolvi a equipe e a gente teve o sucesso. A escolha dos nossos secretários, ela se dará em alguns princípios. Primeiro, que a gente não governa com a oposição, a gente governa com quem nos ajudou a ganhar. E vamos escolher os melhores profissionais, né, da área, que entendam da área para trabalhar nisso, né? Eu já reconheço nos quadros da prefeitura bons profissionais, as pessoas que têm história na saúde aqui, que trabalham com isso, que gostam disso, muita experiência. Então, de forma que eu não fico com nenhum receio, né, de não ter à minha disposição, à disposição da Prefeitura de Rio Branco, do povo de Rio Branco, profissionais capacitados para exercer. Mas eu quero dizer que, acima do secretário, tem um prefeito que vai estar atento, dedicado, que estou com saúde e disposição muito grande para fazer as coisas acontecerem, principalmente nessa área delicada e, repito, dizendo que é a área mais necessitada da população. Obrigada, candidato. Tem uma outra pergunta aqui do auditório. Estamos no ano de 2012 e até hoje, quase toda vez que o paciente é atendido, precisa ser feito um prontuário novo, porque perderam o anterior. O que dizer sobre prontuário eletrônico e toda a informatização da saúde no município? Pois é, não se consegue administrar sem controle, né? Eu acho que hoje os recursos que tem a informática, né, que a cada dia nos surpreende, eu acho até estranho, né, a gente não ter isso ainda tudo totalmente informatizado. Eu, à frente do Detran, a primeira coisa que fiz foi informatizar o Detran na Secretaria de Segurança. A primeira coisa que fizemos foi trabalhar na informatização. Acabamos com aquele livro preto nas delegacias que tínhamos, tivemos um sistema. E eu até lamento que a saúde, né, temos um governador dedicado à saúde, né, que teve seu irmão governador e que ele deu toda oportunidade para que ele estivesse sugerindo na área da saúde, a gente ainda não tenha no Estado, não tenha no município o elementar, que é a informatização. Obrigada, candidato. Olha, tem uma pergunta aqui a respeito do trânsito, que na realidade eu acho que não tem muito a ver com... Mas eu vou fazer, então. O trânsito em Rio Branco está cada vez mais caótico. Em sua experiência junto ao Detran, como vê a falta de guardas de trânsito nas ruas ou a incorporação de outros agentes de trânsito, guardas civis, como em São Paulo? Pois esse é um problema que a gente vai atacar com a Guarda Municipal, né? Nós precisamos de ter. E uma das soluções, por exemplo, o transporte coletivo, acontece em Florianópolis. Em Florianópolis, nos horários de pico, a Guarda Municipal dá uma atenção especial ao transporte coletivo, dá prioridade para os coletivos. E nós temos hoje aqui um problema muito grande. Quem quer andar de ônibus, ela vai passar a velocidade média dos ônibus em Rio Branco é de 20 km por hora. Então, se a gente aumenta 50% a velocidade dos nossos ônibus, nós já vamos ter uma melhoria significativa no nosso transporte coletivo. É prioridade, são 170 ônibus. Aqui nós não temos necessidade, por exemplo, de ter corredor de ônibus. Nós não temos necessidade. Nós temos que ter prioridade para o transporte coletivo. E os agentes de trânsito, que serão através da nossa Guarda Municipal, eles vão dar nos horários de pico, horário de 7h30 até 8h30, né, de 11 até 12h30 e no final da tarde, dá prioridade para que aquelas pessoas que estão no transporte coletivo andem com mais velocidade. Nós não podemos impedir que a nossa classe média, que é crescente,
que compre a sua moto, que compre o seu carro. Nós não podemos impedir, não temos como impedir isso. Aliás, o governo federal até incentiva que as pessoas adquiram o transporte individual, o seu automóvel. Isso é bom, isso movimenta a nossa economia. Mas se a gente tiver um transporte coletivo adequado, veloz, limpo, barato, eu tenho certeza que muitas pessoas poderão deixar o seu carro em casa e no transporte coletivo. Infelizmente, nós temos ano a ano perdendo passageiros, né? As pessoas estão deixando de andar de ônibus e isso é um problema para as cidades, né? É um problema para a cidade. Agora, eu acho que ainda não estamos num caos, apesar de 1000 carros entrarem na frota mensalmente em Rio Branco, mas ainda nós não vivemos um caos. Eu acho que com inteligência, com regras novas, a gente pode amenizar e aguentar um pouco mais, mas de forma que, pensando no futuro, a gente tem que investir muito mais no transporte coletivo. É isso que está acontecendo nas grandes cidades do mundo atual. Senhor candidato, nós vamos fazer a última pergunta do auditório e vamos passar para umas perguntas da internet. A última pergunta do auditório seria o seguinte, é de uma entidade chamada APRABIMAC, que é do Corpo de Bombeiro. Considerando que a atual gestão municipal, que tem vários pontos positivos em comparação com as gestões passadas, mas aqui, apesar disso, para o bem e para o mal, vem operando com parte significativa de funcionários cedido pelo governo do Estado. Como o senhor, se eleito, pretende se prevenir para suprir a demanda de serviços médicos, caso o governo do Estado remova esses funcionários da Prefeitura? Tendo em vista o maniqueísmo e sectarismo político no Acre, como firma as parcerias necessárias com o governo e o Estado na área da saúde? Como firmar? Pergunta da noite. E aí, após a resposta, o senhor ainda tem 5 minutos para finalizar. Então, eu gostaria de dizer que eu sou uma pessoa da política, gosto da política e acredito no processo democrático e acredito que toda pessoa que é escolhida pelo povo, ela deve ter o compromisso com toda a sociedade. E eu, que já conheci, sou amigo de infância, conheço o governador Sebastião Viana, eu tenho certeza que ele será incapaz de fazer um crime desse contra a população de Rio Branco, a população da capital, a população que escolheu o governador. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que todas as parcerias que o governo do Estado tem, né, e eu digo isso pelo compromisso político que tem, ele não vai fazer isso, né, de desfazer o que fez. Eu acho que ele ajuda até pouco o município de Rio Branco, que tem a metade da população, né, que tem a metade dos problemas e tem apenas 10% da receita para fazer tudo isso. Mas eu conto com as parcerias do governo do Estado e conto também, principalmente, com as parcerias do governo federal, né, onde quem tem o maior orçamento. O maior orçamento está na União. Temos uma bancada, que eu já pertenci, uma bancada de deputados federais e senadores compromissados com o Acre, e vai ser lá que a gente vai buscar recursos, né? São mais de 100 milhões todos os anos que a gente pode, só de emendas parlamentares individuais dos deputados, a gente trazer para que sejam investidos no nosso município. E respondendo concretamente a pergunta, eu acho que politicamente seria um erro muito grave cometer esse crime contra a população da capital do nosso estado. Obrigada, candidato. Então, segundo a orientação, está encerrado, né? Nós queremos mais uma vez agradecer a presença do senhor candidato. Agradecer, né? Sim, despedir, sim. né, Graça? Bom, eu quero só agradecer, parabenizar todas as entidades, que espero ter passado a minha sinceridade para todos, né, dessa categoria, dessa classe,
Eu acho que é possível, não fiz nenhum compromisso aqui que não seja possível de ser cumprido, porque entendo que a saúde é prioridade, né? E vou mostrar na prática como a gente pode estar amenizando a situação dessas pessoas mais carentes, que representam mais de 100 mil pessoas em Rio Branco, que, vamos dizer assim, são aquelas pessoas mais sujeitas a contraírem doenças, né, que são as pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza. Doutora Graça, minha particular amiga, quero lhe agradecer e, ao mesmo tempo, aproveitar para pedir o apoio de todos os profissionais da imprensa, que acreditem na nossa proposta e sufraguem lá o nosso nome para ser o novo prefeito da nossa capital. Muito obrigado. Agradecemos a presença do senhor candidato, doutora Graça, doutor José Ribamar, doutor Antônio Júnior. Agradecemos a presença de todos. Informamos que as perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas à assessoria do candidato. E convidamos todos para uma recepção agora com alguns comes e bebes. Boa noite e obrigada.